Boa tarde, bem-vindos ao Em Cima da Linha desta sexta-feira, 19 de setembro. Em Cima da Linha, o programa de desporto do Conselho de Santo Tirso, que habitualmente acontece aqui na página do Santo Tirso Digital, na sua sexta temporada. Começamos então pela resenha desportiva, como habitualmente. Na segunda parte temos entrevista em estúdio hoje com o nosso convidado Marcos Nunes, treinador de futebol. Começámos pelo Campeonato de Portugal, Série A, foi a jornada número 4, com duas derrotas para as duas equipas do Conselho de Santo Tirso. A Associação Recreativa São Martinho foi a Viana do Castelo, perdeu com o Vianense por 1-0. O Futebol Clube Tirsense, em casa, foi surpreendido pelo Brito de Quimberto por 2-1. Nos outros resultados, Limianos 1, Camacha 2, Chaves B 3, Machico 1, Mirandela 0, Celuricense 1, Monção 0, Vilaverdense 0 e Ribeira Brava 2, Bragança 1. Lidera o Chaves B, isolado, 10 pontos, seguido de Camacha, Bragança e Brito, todos com 7. O Tirsense é o oitavo classificado, tem 5 pontos. O Lanterna Vermelha é o São Martinho, ainda sem qualquer ponto conquistado. Este fim de semana não há futebol para o campeonato, há Taça de Portugal. São Martinho e Tirsense não jogam, já foram eliminados. O campeonato regressa só no último fim de semana deste mês de setembro, com o Tirsense a jogar na Madeira frente ao Machico. O jogo será no sábado, dia 27, às 3 da tarde. Também no sábado, à mesma hora, Ribeira Brava, Mirandela. Domingo, às 3, Bragança, São Martinho, Brito, Vianense, Vilaverdense, Limianos, Camacha, Chaves B e Celuricense, Monção. Só deste fim de semana, há 8 dias, como eu disse, no próximo fim de semana, portanto, amanhã e domingo não haverá competição. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. O que é que se poderá dizer? Não se poderá dizer muita coisa, como é óbvio, começando pelo jogo de Viana do Castelo. O São Martinho, mais uma vez, terminou reduzido a 10 unidades e teima em não conseguir pontuar. 4 jogos, 0 pontos, embora a diferença para a linha d'água seja apenas de 4 pontos, mas são 4 pontos. Sim, mas neste momento o problema do São Martinho não é ver aquilo que está acima, mas é ver a própria equipa. Os sinais que tem dado, se são bons ou se são menos bons. E neste jogo com o Vianense há um sinal que é bom, que foi a equipa só sofreu um golo, teve muito tempo com menos um jogador, teve sempre no jogo, teve sempre a tentar o empate. Obviamente que o Vianense, pela equipa que é e tendo mais um jogador, naturalmente foi superior, mas o São Martinho deu sinais positivos relativamente aos jogos passados, porque nos jogos anteriores houve jogos que houve um desequilíbrio muito, muito grande. Este jogo a equipa foi mais equilibrada. Acredito que possam chegar reforços entretanto. Tem agora 15 dias também para melhorar os seus comportamentos. 4 pontos para a manutenção neste momento não é preocupante. Acho que mais preocupante é aquilo que são os comportamentos da equipa, e a equipa até conseguiu neste jogo em Viana do Castelo, que é sempre um campo muito difícil, o Vianense que é sempre um candidato a estar nos lugares cimeiros, a equipa bateu-se bem, esteve sempre no jogo até ao último segundo, por isso deu sinais de melhoria. Mas isto agora, como diz o outro, não há pontos, como se dizia antigamente, e aqui agora, no próximo jogo em casa... Não é fora, de novo, em Bragança. Ou ainda pior, porque é em Bragança, eu pensei que ia jogar em casa com o Bragança, tentar pelo menos um ponto, que é para animar um bocadinho. Agora, sabendo nós que desde o início que andámos a dizer isso, será muito complicado o São Martinho, porque descem muitas equipas, é um campeonato em que não são nem 2 nem 3, são 5 equipas que descem, e que os pontos são importantes. E o São Martinho, só há 15 dias de começar o campeonato, é que soube que ia participar neste mesmo campeonato. Por isso, as coisas têm sido de certeza muito, muito, muito difíceis para o clube, para o seu treinador, mesmo para os seus jogadores, mas lá está. As indicações que deram neste jogo foram boas, foram positivas, apesar da derrota. Por isso agora, no próximo jogo, tentar um ponto, e sendo em Bragança então, seria fantástico. Mas vamos ver até... Eu penso que ali, até 3, 4 jornadas da primeira volta, a equipa tem que se encontrar. Sei que ainda faltam para esses 5 jogos, para isso acontecer, mas
porque eu acredito que vão, entretanto, chegar jogadores e o São Martinho vai tentar ficar no Campeonato de Portugal. Digo sempre que é melhor estar no Campeonato de Portugal do que nos campeonatos distritais. Aproveitou essa oportunidade. A gente, desde o início, claro, não sabia sabíamos nós que não ia ser fácil, mas a equipa tem capacidade de se aparecerem reforços, porque isto é tudo muito bonito. O treinador pode ser bom, o clube pode ser organizado, mas quem joga são os jogadores, por isso tem que haver qualidade individual para depois poder haver qualidade coletiva. Eu não acredito, e as pessoas falam muito, qualidade coletiva, eu não acredito. O que eu acho é que as equipas têm que ter qualidade individual para depois poder-se treinar o coletivo. Sem haver jogadores de qualidade, dificilmente se faz um bom coletivo, e o São Martinho está a ter essa dificuldade. Contratou muitos jogadores dos campeonatos distritais, pessoas e jogadores que estão pela primeira vez a jogar nos campeonatos nacionais, por isso é difícil, mas acredito que o São Martinho pode conseguir o objetivo da manutenção. Em Santo Tirso, Timberto regressou a uma casa onde já foi feliz e manteve essa felicidade. Infelizmente para o Tirsense, continuou feliz a jogar em Santo Tirso. O Tirsense que até queria, principalmente na segunda parte, teve mais bola, teve mais situações para poder finalizar bem, porque ele finalizou, mas não finalizava, era bem. A primeira parte acho que foi menos conseguida por parte do Tirsense, também muito por mérito que aquilo que fez o Brito, e depois na segunda parte o Brito defendeu, claro, atendendo àquilo que era o resultado. Para o Brito era positivo, ultrapassava o Tirsense, chegava mais próximo dos lugares de cimeiros, e o Tirsense nunca teve capacidade para empatar pelo menos o jogo. Achávamos nós que este jogo com o Brito podia ser o ponto de partida para um campeonato melhor por parte do Tirsense. Ainda está poucos pontos abaixo dos lugares dos dois primeiros, mas tem que começar a ganhar os seus jogos, porque se não conseguimos ganhar em casa, depois dificilmente também os ganhamos fora. O Tirsense tem que mudar alguma coisa. Podemos dizer que cria situações para fazer golo, mas se não o faz é porque falta alguma qualidade. E agora estas 2 semanas podem ser um sinónimo de mais treino, de mais tranquilidade naquilo que é os comportamentos, aquilo que são os comportamentos dos seus jogadores, e na próxima jornada a equipa estar mais preparada para o jogo e para o resto do campeonato. Mas também depois salientar que o Brito está a fazer um campeonato muito, muito acima daquilo que era expectável, atendendo àquilo que foi a última época. Que Humberto tem feito um bom trabalho no Brito, fez na época passada, agora está a fazer um campeonato tranquilo e está ali próximo dos lugares cimeiros. Muito bem, então, como eu já aqui referi, volto a dizê-lo, o campeonato regressa só no fim de semana de 27 e 28 de setembro. O Tirsense joga no sábado, dia 27, na Madeira, frente ao Machico, às 3 da tarde. O São Martinho no domingo, às 3 da tarde, em Bragança. Na Hyundai Liga Pro jogou-se a jornada número 2. Sousense 2, Maia Lidador 1, Nogueirense 2, Lousada 1, Foz 1 a 20-0, Coimbra 0, Gondomar 1, Sport Rio Tinto 0, Vila Caís 3, Lixa 0, Gandra 0, Vilarinho 0, Irmezinho 0, Canidelo 2, Pedras Rubras 0. O jogo Aliados de Lordelo Boa Vista foi adiado para outubro. Lideram o Sousense e o Nogueirense, ambos com 6 pontos. O Vilarinho é 14º, tem 1 ponto ao fim de 2 jogos. Paulo Sampaio, Vilarinho conseguiu um ponto frente ao Irmezinho, que vinha de uma vitória caseira. Mais vale somar que sumir, não é? Neste início de campeonato é importante. Em todos os campeonatos são importantes o somar. Este campeonato é um campeonato muito parecido com aquilo que é a segunda Liga. Muito equilibrado. É muito equilibrado. O primeiro perde facilmente com o último. E aqui o Vilarinho, neste início de campeonato, e atendendo àquilo que nós ouvimos por parte do seu treinador, que é a inexperiência de alguns jogadores neste campeonato, uma equipa jovem em idade e em estar juntos. Os jogadores estão há cerca de um mês e meio a treinar juntos. É importante nesta fase da época pontuar. Por isso, a equipa não sofreu golos, que é bom. O empate soma. Obviamente, se tivesse ganho o jogo seria melhor, mas nesta altura da época, pontuar é muito bom. E o Irmezinho não é um adversário qualquer. O Irmezinho
tem tradição nestes campeonatos, faz sempre bons campeonatos, por isso vai ser um ano difícil para o Vilarinho, atendendo a tudo o que já nós temos vindo a dizer, a juventude do seu plantel, uma equipa praticamente nova, demora algum tempo a estar mecanizada. Sabemos nós, também no futebol, muitas das vezes, vamos buscar exemplos de treinadores que entram nas equipas e não precisam muito tempo para as equipas andarem como eles querem, mas obviamente que treinando mais vezes as equipas vão melhorando, por isso acredito que o Vilarinho no futuro próximo comece a ganhar os seus jogos, mas vai ser um campeonato muito difícil porque esta Liga Hyundai, grande parte das equipas já esteve nos campeonatos nacionais e é um campeonato nacional mais pequeno, esta divisão. Temos também o fenómeno dos jogos adiados, da Boa Vista SAD, já vamos para o terceiro jogo adiado, no próximo domingo o jogo com o Lixa foi adiado para 26 de novembro, Paulo. Começa também a desvirtuar um bocadinho a verdade esportiva, não é? Porque depois as equipas vão ter que jogar a meio da semana e estamos a falar de muitas das equipas não serem profissionais. É diferente jogar ao domingo do que jogar a uma quarta-feira, por exemplo, à noite. Menos gente a ver o futebol. Por isso, eu digo sempre que nos campeonatos profissionais, acredito que os clubes possam não ter capacidade de entrar nesses mesmos campeonatos. Agora, uma equipa que não tem condições para jogar no campeonato distrital não pode participar no campeonato. Quer dizer, já vamos para a terceira jornada e não joga. Eu também sei que, por acaso, neste caso, até é adiado. Mesmo que não fosse adiado, tinha que haver pelo menos 3 jornadas para que fosse dado como uma equipa que desistiu. Por isso tinha de haver mesmo... tinha que ir os árbitros, as equipas adversárias. 3 jogos. Tinha que haver 3 jogos. Agora, aqui são as equipas que estão a adiar. Percebo que a própria associação também queira que um clube histórico como a Boa Vista, estamos a falar de um clube que foi campeão nacional, quer dizer, claro. Às tantas até em termos de currículo, poderá estar no quarto, quinto melhor de Portugal. E vencedor da Taça de Portugal várias vezes. Sim, participação na Liga dos Campeões, quer dizer, estamos a falar de um clube com enorme tradição, podemos pôr depois o Belenenses, agora o Braga, sim. Mas o Boa Vista é considerado um grande, atendendo àquilo que é o seu trajeto nas provas nacionais e internacionais. E a Associação de certeza que está a tentar, por todos os meios, tentar que o Boa Vista não desapareça, mas é difícil, e agora ponho no outro lado, que é querer jogar e não poder jogar com casos aliados, e assim sucessivamente. Lixa no próximo domingo. Sim, quer dizer, vamos continuar nisto, vamos para a quarta, vamos para estas jornadas e o Boa Vista não joga. Por isso, o mais rapidamente possível, o Boa Vista tem que ter condições para jogar, porque senão não faz sentido estar neste campeonato. Infelizmente, até. Boa Vista Lixa, então, é o jogo adiado para a jornada 3, que está marcada para domingo ao final da tarde. Irmezinho de Foz, Lousada, Canidelo, Pedras Rubras, Sport Rio Tinto, Gondomar, Maia Lidador, Avintes Aliados de Lordelo, Vila Caís, Sousense e Aliança de Gandra Nogueirense. Estes 2 jogos, Vila Caís, Sousense e Aliança de Gandra Nogueirense, serão disputados apenas na próxima quarta-feira, às 21 horas, em virtude de Vila Caís e Nogueirense estarem a disputar ainda a Taça de Portugal. Têm jogos, então, no próximo fim de semana. E, então, essas 2 partidas, Vila Caís, Sousense, Aliança de Gandra, Nogueirense, estão adiadas para a próxima quarta-feira, às 9 da noite. E também esse jogo entre o Coimbrões e Vilarinho, também no domingo, ao final da tarde, às 17 horas, no Parque Silva Matos, em Coimbrões. Na divisão de Elite, segunda jornada, segunda derrota para o Roriz, desta feita frente ao Baião. A formação de Duriense venceu por 1-0 nessa sua deslocação a Santo Tirso. Lagares 1, Gens 2, Termas de São Vicente 2, Valonguense 1, Nuno Álvares 0, Citânia 0, Friamundo 0, Rimoinhos 1, Leverense 1, São Lourenço do Douro 3, Dragões Xandirenses 2, Várzea do Douro 0 e Sobrado 0, Águias da Iris 4. Lideram o Águias da Iris, o Rimoinhos e o Baião, todos com 6 pontos. O Roriz é o último, juntamente com o Leverense, com o Lagares e com o Friamundo, essas 4 equipas ainda sem qualquer ponto conquistado. Início terrível, pode-se dizer, Paulo Sampaio, com difícil.
candidatos assumidos à luta pela subida à Hyundai Liga Pro, mesmo assim 2 derrotas tangenciais. Sim. Esta derrota em casa, obviamente que se fosse um empate seria melhor, porque somava, mas está a jogar contra uma equipa que é séria candidata a subir divisão, e para percebermos aquilo que é o campeonato desta divisão, temos o Friamundo com 0 pontos. O Friamundo, que é um histórico de futebol português, e não consegue também ter pontos. Por isso, a dificuldade que é somar pontos nesta divisão. E, infelizmente, para o Roriz, o campeonato, o sorteio, deu-lhe 2 adversários tremendamente difíceis. E agora vai ao Rio Moinhos, que também está em primeiro. E as derrotas até têm sido por 1-0. A equipa não tem sofrido assim tantos golos, mas também não os faz, e por isso é difícil somar pontos. Agora, acredito que este ano, apesar deste início, a equipa do Oris possa fazer um campeonato melhor que o da época passada, pelo menos mais tranquilo. Agora, tem que começar a fazer pontos. É difícil. Vai agora jogar contra um clube que está na parte de cima da tabela classificativa. Por isso, não será fácil, mas acredito que a equipa está preparada para o resto do campeonato fazer um campeonato tranquilo. Nuno Dias, o treinador, em declaração às redes sociais do clube, disse, e passo a citar: o futebol tem destas coisas, quem joga melhor nem sempre vence. Saímos frustrados, mas orgulhosos pela atitude e pela qualidade demonstrada, acreditando que se mantiver este nível, os resultados vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Sim, acredito que os treinadores também têm muitas vezes que dizer isso para fora. E se a equipa teve esses mesmos comportamentos bons, a equipa está mais próxima de atingir pontos. Agora, eu não defendo que, quando se costuma dizer, perdeu-se o jogo, mas ganhou-se uma equipa. Eu não acredito muito nisso. Porque mas normalmente todos os treinadores dizem isso. Dizem que, e mesmo que às vezes muitas das pessoas que estão a comentar também o dizem. Eu não acredito. A gente só ganha a equipa se ganhar e tendo pontos. A gente perdendo, mesmo jogando bem, pode dizer isto aos jogadores, mas os jogadores começam a acreditar se veem que a equipa está a somar pontos. Se a gente diz, fomos melhores e perdemos uma vez, fomos melhores e perdemos a segunda, à terceira o jogador já começa a olhar de lado. Percebo as palavras do treinador e, voltando a referir, perdeu contra 2 candidatos, mas mais do que as palavras, agora temos que ir para os atos, e os atos é somar pontos. Se não somar pontos, começam a haver desconfianças entre os jogadores, porque no futebol é os pontos que dão tranquilidade às equipas, quer ao seu treinador, quer aos seus jogadores, quer aos seus diretores, e sabemos nós que as pessoas hoje em dia no futebol cada vez têm menos paciência, só os pontos é que podem, e os treinadores há uma coisa que também têm que começar a perceber, e acredito que eles percebam e que saibam. Um treinador vive de resultados. Pode haver muita coisa. Podemos jogar de XPTO, podemos ter mais posse de bola, podemos criar mais situações, podemos tudo. Se não tivermos pontos, ao fim de 3, 4 jornadas, é o treinador que sai. Não são os jogadores, nem são os diretores. Por isso, o treinador vive de resultados e o resto é conversa, como se costuma dizer. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, jogou-se a jornada número 1, com as equipas do Conselho de Santo Tirso a terem resultados diferentes. Assim, o Refojos venceu em Codeces por 2-1. O Tirsense B goleou o Frazão por 4-0. O Sequeiroa inverteu a ordem dos jogos com o Leões da Ceroa. No calendário, competiria primeiro em casa, jogou fora, no terreno do Leões da Ceroa, e perdeu por 3-1. Alguma nota queiras deixar aqui, Paulo? Está muito no início. Foi a primeira jornada. Sim, não dá para perceber aquilo que as equipas podem ou não fazer durante o campeonato. O que eu vejo, e atendendo àquilo que foi esta jornada, é que as equipas do Santo Tirso estão pelo menos mais equilibradas, pelo menos já existem vitórias, e quando se perde-se por números que para já não envergonham ninguém. Por isso, parece-me que as equipas estão mais preparadas para este ano, mas estamos a falar só da primeira jornada, por isso é muito cedo para tirar conclusões. Neste fim de semana joga-se a jornada 2 com o Derby Concelhio e Monte Córdoba Tirsense B, domingo às 5 da tarde. O Sequeiró joga em Paço de Sousa à mesma hora, numa jornada em que folga o Refojos. Vamos agora falar do campeonato da Liga Portuguesa de Futebol, com a formação do Aves Chade a deslocar-se ao Estoril e a perder por 3-1.
1. Este resultado ditou a primeira chicotada psicológica na altura, agora já vai em 3, seguiu-se José Faria do Estrela da Amadora e, mais recentemente, Bruno Lage do Benfica, mas José Mota foi o primeiro a ser chicoteado, se me permitem a expressão. O Aves está na cauda da tabela classificativa, tem 1 ponto apenas e, além disso, as exibições não têm sido condizentes com aquilo que era esperado pelos seus responsáveis. Uma jornada marcada também pela vitória do Alverca, 1-0 frente ao Tondela, do empate do Santa Clara na Luz frente ao Benfica a 1 da derrota do Rio Ave em Moreira de Cónegos por 3-1 frente ao Moreirense. O Sporting venceu em Famalicão por 2-1, o Vitória na Amadora por 2-0, o Casa Pia em Arouca também por 2-0 e o Gil Vicente, a grande surpresa da jornada, venceu em Braga por 1-0. O líder da classificação, o Porto, venceu o Nacional também pela margem mínima. O Porto lidera com 15 pontos ao fim de 5 jogos, seguido do Sporting e Moreirense, ambos com 12. O Avexado, como eu disse, está na cauda da tabela classificativa, soma 1 ponto, tantos quantos a formação do Tondela. Saída, então, de José Mota, Paulo Sampaio, podemos começar por aí. Foi com surpresa que ouviste isto ou nem por isso? Não, porque é aquilo que eu falei há uns segundos atrás, que é, os treinadores vivem de resultados e os resultados não estavam a aparecer, as exibições também não. Acho que é um bocadinho redutor estarmos aqui a falar que se a culpa é do treinador ou não, porque são poucos jogos. Até somando os 4 da época passada, mais estes 5, estamos a falar em 9 jogos. Acho que são muito poucos jogos para perceber se o treinador tem ou não capacidade. Um treinador que já ganhou uma Taça de Portugal, tem 5, 6 subidas, tem idas à Europa, quer dizer, com clubes que até então nem tinham grande tradição, que era o caso do Passos Ferreira. Por isso, acho que é muito redutor estar a falar, como eu disse, do despedimento de José Mota, se ele é o culpado ou não. Parece-me que a equipa tem algumas limitações. Então, em termos defensivos, a equipa não está preparada para esse momento. Sofre golos com muita facilidade, e depois tem dificuldade em fazer golos. Mas o momento mais problemático da equipa é o momento defensivo. A equipa não está organizada para isso. Parece-me que falta alguma qualidade, mas isto também temos que pensar e temos que pôr um bocadinho a cassete atrás com a vinda do novo treinador, que será na próxima semana. Pronto, à data deste programa ainda não havia novidades. De resto, o presidente Rubens Parreira viajou do Brasil para Portugal. Para dizer o quê? Já vamos para o 5º treinador, no espaço de 1 ano. Acho que é muito treinador. É praticamente um treinador de 2 em 2 meses. Parece-me que não há clube que aguente, equipa que aguente esta situação. Acho que está certo haver algo mais estrutural no clube, em que se possa mexer para que as coisas, para que o treinador tenha a vida mais facilitada. E neste caso, sem ser aquilo que foi o Rui Ferreira, que ali pode ter havido alguma dúvida naquilo que é a aposta do Rui Ferreira, porque nunca tinha treinado na Primeira Liga. Os restantes treinadores, estamos a falar de treinadores que já estiveram na Primeira Liga, no caso do Campelos, o caso de Daniel Ramos e o caso de José Mota, que tem muitos jogos de Primeira Liga, que tem taças de Portugal, como eu já referi, tem competições europeias e das competições europeias. Por isso, o problema não será só do treinador. Agora, acho que tem que haver uma análise interna para perguntar-se um bocadinho o que é que se pode fazer para mudar este estado de situação do Aves. É difícil, a equipa está em último, não joga bem. E sofre muitos golos, quer dizer, o jogo ficou logo praticamente decidido na primeira parte e depois no início logo da segunda, quer dizer, aos 50 minutos quase que a gente já sabia que dificilmente o Aves ia ganhar o jogo. Em Arouca também foi a mesma situação, por isso percebo a mudança de treinador, porque agora teve antes, mas como empatou em Braga, tinha aquele jogo com o Famalicão. Portanto, não tinhas dúvidas se perdesse em Braga na paragem das seleções? Para mim seria despedido o José Mota. Se perdesse em Braga e com o Famalicão, como empatou em Braga, esteve a poucos segundos de ganhar o seu jogo.
deram a oportunidade com o Famalicão e com o Estoril. A partir do momento em que perde o jogo com o Famalicão, com menos um jogador, o Famalicão e marca o seu golo e vence o jogo. E depois da exibição com o Estoril, que ainda não é um Estoril competente, e na jornada anterior, ou melhor, no jogo anterior, tinha perdido em casa com o Santa Clara, acaba de forma natural ganhar o jogo com o Aves, e por isso as pessoas resolveram mudar. Agora é esperar, porque não faltam treinadores para entrar. João Pedro Sousa e Petit são os nomes, pelo menos à data do programa, mais falados, não é? Sim, são dois treinadores que já têm créditos firmados na primeira divisão. Agora, será que é a vinda de treinadores que vai mudar aquilo que está a acontecer no Aves? Será que o plantel, como na época passada, foi bem estruturado? É isto que eu acho que no futebol, e agora, esquecendo um bocadinho o Aves, acho que é isso que os clubes têm que começar a pensar. Mais do que o treinador em si, é haver um projeto de clube, saber aquilo que se contrata, o que se contrata, e se estamos ou não preparados para os campeonatos. Porque é fácil dizer, se formos à segunda liga, temos 10, 12 equipas que dizem que é para lutar pela subdivisão, mas só podem subir 2 e o terceiro é que vai à liguilha. Quer dizer, vão estar 7 ou 8 equipas que queriam subir e que não vão conseguir. É como na primeira liga, toda a gente diz que quer estar no meio da tabela, mas será que o plantel tem essa qualidade? Por isso, acho que internamente os clubes têm que se preparar melhor para que depois não aconteça, e podemos ir ao caso do Benfica. É o segundo ano consecutivo, por exemplo, que o Benfica, à quinta jornada, despede um treinador. Algo está mal estruturado, organizado dentro do clube, para que um treinador, em 2 anos seguidos, treinadores diferentes, sejam, por exemplo, despedidos. Acho que é esse lado que em Portugal pode-se melhorar, que é a organização do clube, e principalmente perceber aquilo que o clube e as pessoas querem. Não é só falar, mas sim agir. Depois é fácil mandar o treinador embora. Eu não acredito que o Mr. José Mota desaprendesse. Quer dizer, alguém que tem o passado que ele tem não desaprendeu. Agora anda-se com um bocadinho com a mania que os treinadores estão ultrapassados. Não é? Eu já ouvi esta semana a dizer que o José Mourinho está ultrapassado. Quer dizer, um treinador que tem 26 ou 27 títulos, tem Liga dos Campeões, está ultrapassado. Não está, é competente. Agora, tem que se criar condições e também, obviamente, que os treinadores também têm que ter a capacidade de se adaptarem àquilo que é a organização do clube. Agora, entre eles, entre clube e treinador, tem que haver uma sintonia muito grande para que as coisas aconteçam de forma natural. E o que está a acontecer em Portugal é que facilmente se despede treinadores, e também a escolha desses mesmos treinadores, muitas das vezes o perfil de treinador não tem nada a ver com aquilo que o clube pretende. E podemos falar do Aves da época passada. Quando se contrata Daniel Ramos, despede-se Daniel Ramos, depois vai-se buscar Rui Ferreira, são perfis completamente diferentes e não está em causa de quem é melhor e quem é pior. Não é isso que eu ponho em questão. O que eu ponho é, saiu-se um treinador experiente para alguém que não tinha experiência nenhuma na Primeira Liga. Por isso, acho que muitas vezes os clubes têm que começar a pensar um bocadinho, porque isto depois, todos os anos, em indemnizações para os treinadores e equipas técnicas, começa a ser um bocadinho puxado para os clubes. E amanhã está aí o Benfica. Também não teve uma semana fácil, mas é favorito para o jogo na Vila das Aves. Há que assumi-lo. Sim, o Benfica é favorito, mas foi uma semana muito difícil. Se nos perguntassem, há uma semana atrás, se era possível o Bruno Lage ser despedido do Benfica, eu dizia que não. Estamos a falar de um treinador que conseguiu ir à fase de grupos, que agora não é fase de grupos, mas às eliminatórias, ao mini-campeonato da Liga dos Campeões, conseguiu ganhar a Supertaça, por isso as coisas estavam mais ou menos orientadas. Empata com o Santa Clara com mais um. Perde o jogo com o Carabag. Com a equipa que perdeu, da forma como perdeu, porque esteve em A2-0, as coisas rapidamente mudaram para os lados do Benfica. Agora, o Benfica, claramente que é candidato, ou melhor, neste caso, relativamente ao jogo, é favorito e vai ser candidato ao título e em todos os campos que for, será sempre favorito, mas tem que mudar um bocadinho o seu comportamento, porque em termos defensivos a equipa está a sofrer golos de forma muito fácil, porque ainda vimos esta semana na Liga dos Campeões a facilidade com que o Karabakh, e são jogadores que jogaram
nas segundas ligas portuguesas, um até jogou no Lusitano dos Açores. Lusitano dos Açores. Criaram, épocas, foi. exatamente, criaram, além dos 3 golos, criaram mais 2, 3 situações para poder fazer golos. Por isso, marcar 3 golos no Estádio da Luz não é fácil, e foi com os jogadores que estiveram nas divisões mais inferiores do campeonato aqui em Portugal. Alegadamente, Armando Roriz, Fábio Espinho, Carlos Fernandes e Tó Ferreira vão orientar a equipa. Então, amanhã, à data da gravação deste programa, o Aves SAD Benfica é jogo para as 6 da tarde, numa jornada que começa já esta noite, com a recepção do Rio Ave ao Futebol Clube do Porto, às 8h15, Santa Clara Alverca e Nacional Arouca, amanhã às 3h30 da tarde, Aves SAD Benfica às 6, 8h30, o Derby do Minho, Vitória Braga, no domingo, 3h30, Tondela, Estrela da Amadora, às 6, Gil Vicente Estoril, às 8h30, Casa Pia Famalicão e segunda-feira, 8h15, recepção do Sporting ao Moreirense. Vamos agora falar da apresentação pública de um novo e original projeto de complexo desportivo que albergará um estádio de praia. A direção do Clube Desportivo das Aves convida todos os sócios, simpatizantes e população em geral a estar presente então nesta apresentação que vai decorrer no próximo dia 23, pelas 10h30, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. O projeto denominado Jamor Arena. O Desportivo das Aves continua a fazer história no ciclismo. No Campeonato Nacional de Gravel, o atleta Pedro Sá conquistou a camisola de campeão nacional Master 30, enquanto Tiago Meireles garantiu a medalha de bronze na mesma categoria. 2 pódios que enchem a equipa avense de orgulho e mostram a força e dedicação dos atletas do ciclismo do Clube Desportivo das Aves. E com esta informação de ciclismo terminamos a primeira parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, dia 19 de setembro. Após um brevíssimo intervalo, estou de regresso para a entrevista com Marcos Nunes. Até já. Esta é a segunda parte do Em Cima da Linha, com o convidado de hoje, o treinador de futebol Marcos Nunes. É com ele que vamos estar a conversa nos próximos minutos, aqui nos estúdios do Santo Tirso Digital. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado por ter aceito o convite para falarmos um bocadinho de si, de futebol. O telefone ainda não tocou, ou tocou, mas o convite não lhe agradou. Boa tarde. É sempre uma honra estar aqui a falar com vocês de futebol. Não, acabou por tocar, teve ali no início da pré-época 4 abordagens, 3 delas de presidentes que ainda não sabiam se iam assumir os clubes e 2 deles até foram para eleições e perderam. E conversámos de futebol, proposta concreta, tive uma da Liga Hyundai que decidi não aceitar porque achava que não era o projeto desportivo que se enquadrava na minha forma de pensar. Muito bem, mas está disponível a qualquer momento, se o telefone tocar, para pegar numa equipa já com o comboio em andamento, certamente? Sim, claramente, não era o ideal. A minha intenção era começar uma época de novo, ser eu a fazer o plantel e com isso ter mais possibilidades de fazer um plantel à minha imagem, com a minha forma de jogar. Não foi possível, por vários motivos. Há que aguardar, esperar. E, no entretanto, estou a ver jogos, portanto, sempre muito atento a participar em todas as formações, manter-me atualizado, que é o que se faz quando não se está a treinar. No modo geral, vê jogos de todos os campeonatos ou está concentrado em alguma divisão em especial? Não estou a ver jogos do Campeonato de Portugal e do Campeonato Hyundai, é os jogos que eu tenho visto, porque também é as divisões onde eu, neste momento, tenho andado e por isso são os jogos que eu tenho acompanhado, são dessas divisões. Como é que vê estas movimentações, nomeadamente no Campeonato de Portugal? Na semana passada esteve aqui o Quimberto e cingindo-nos à Série A, que é a série que nos diz mais diretamente respeito, com 2 equipas do Conselho presentes, o Futebol Clube Tirecense e a Associação Recreativa de São Martinho, com esta sucessão de jogos adiados logo no início do campeonato. Qual é a sua visão sobre este assunto? Sim, não é só no Campeonato de Portugal, na Hyundai também, que o Boa Vista ainda não está a jogar. Já nem vai jogar na próxima jornada. Nem vai jogar, já foi adiado. Com o Lixa foi adiado para novembro. Sim. Não faz grande sentido, os clubes ou têm condições para começar a época ou não têm condições para participar no campeonato, é essa a minha opinião, porque depois vai acabar sempre por prejudicar as equipas que se preparar para começar a época e com isso vão ter que se calhar fazer jogos a meio da semana e ao fim de semana. Portanto, nem consigo perceber muito bem como é que isto é possível. Mas os clubes têm culpa nisso, porque os clubes aprovam
que essa situação possa se verificar. Eu não sei se os clubes querem adiar ou se são obrigados a adiar, porque se calhar é a associação que pede para os clubes adiar, e isso sou eu a especular porque não sei. Sim, claro. Mas é a minha opinião, porque eu sei, por exemplo, que o Aliados queria jogar no domingo, mas só na quinta-feira é que soube que não ia jogar. Portanto, a intenção deles era jogar, preparar-se para jogar, e na quinta-feira, saiu um comunicado a dizer que o jogo ficou adiado. O Marcos deve saber melhor do que eu. Se estiver incorreto, corrija-me, por favor. Supostamente o Boa Vista começou os treinos há bastante tempo, portanto, qual é o motivo de estar a adiar? Sempre aquilo que me dizem é que eles ainda não conseguiram inscrever os jogadores, porque os jogadores eles têm mais de 30 a treinar, não conseguem, e isso não sei porquê, mas não conseguem ainda na plataforma inscreverem jogadores. Portanto, e daí este sucessivo adiamento? Se não têm jogadores, não podem jogar, não é? Não sei se a lei tem algum máximo de jogos para que se possam ser adiados. Por acaso, já tive o cuidado de ir ver se no regulamento dizia alguma coisa e não refere. É submisso sobre isso. A partir do momento que os adversários aceitem adiar os jogos, portanto, eles podem continuar a adiar, não sei até quando. Mas a verdade esportiva fica um bocado de lado. Sem dúvida nenhuma, como já disse, principalmente para os clubes que se prepararam para jogar desde a primeira jornada, e não sendo eles profissionais e depois ter que jogar a meio da semana, porque não vejo quando é que eles vão jogar, a não ser ao fim de semana, porque o campeonato está completamente preenchido aos fins de semana, vai sempre acabar por prejudicar uns, os que jogam a meio da semana vão sempre por estar mais prejudicados, como é óbvio. Marcos, no Campeonato de Portugal, na Série A, este arranque do São Martinho não o surpreendeu? Esse arranque negativo? Por acaso foi um jogo que eu fui ver o São Martinho Limianos. Penso que o São Martinho se preparava para jogar no Hyundai, teve poucas semanas de trabalho para se preparar para o Campeonato de Portugal, portanto foi um presente envenenado. Mas fez bem em aceitar, na sua opinião? Sim, acho que sim, tendo em conta a história do clube e tendo em conta que o clube já teve muitos anos nesta divisão. Penso que também a alteração de direção e de presidente, se calhar com a direção menos experiente, fez com que as coisas não tenham corrido tão bem, mas pronto, ainda bem a tempo, está a começar. Penso que já foi buscar um guarda-redes a outra semana, que já defendeu ao Aparecida, e por isso penso que se vão reforçar para conseguirem os objetivos, que deve ser a manutenção. Deste Campeonato de Portugal, e a nível de qualidade, que é que lhe parece? Está melhor ou está pior que a época passada? Assim, nós já diziam passado que as equipas que participam no Hyundai não são muito inferiores àquelas que jogam no Campeonato de Portugal, e vemos isso pelo Vila Miá e pelo Aparecida, que estão na Série B. Nos dois primeiros lugares, curiosamente. Depende muito da estrutura, da organização, do plantel que se consegue fazer. Penso que os campeonatos, a Série B, sinceramente, parece mais forte que a Série A, em termos de qualidade de jogo, principalmente, e mesmo em termos de qualidade individual, porque já havia também 2 jogos da Série B e achei mais forte do que a Série A, mas é um campeonato extremamente competitivo, onde desce muitas equipas, onde não há muita margem de erro. Quem começa mal e depois já é difícil, porque uma coisa é de ser 2, outra coisa é de ser 5. E pronto, vai ser um campeonato competitivo, com muitas equipas da Associação do Porto. Acaba sempre por ser alguém da Associação do Porto, porque são sempre muitas e infelizmente acaba sempre por ser alguém da Associação do Porto. No que a Hyundai diz respeito, este arranque também, já com 2 jornadas disputadas para alguns, no caso do Boa Vista está a adiar os seus jogos. Há bem pouco tempo passou por aqui o treinador do Futebol Clube de Vilarinho, Nelson Costa, muitas dificuldades do Vilarinho em constituir plantel, porque segundo o Nelson Costa já se pagam ordenados nesta divisão que o Vilarinho não consegue competir. Sim, e ao domingo até fui ver o Vilarinho Hermesente, e foi um jogo extremamente competitivo e equilibrado, mas nota-se que é uma equipa muito jovem, que tem muito para trabalhar. Eu penso que o Vilarinho tem consciência disso, o seu treinador principalmente. É as dificuldades financeiras que o clube passa. Este campeonato já tem orçamentos muito próximos daquilo que se pratica no Campeonato de Portugal, e o Vilarinho não tem, para já, segundo sei, e também sou sócio desse clube, não tem condições neste momento para conseguir ter orçamentos que a maior parte das equipas tem. Por isso, o objetivo passa pela manutenção. Têm feito milagres, eu acho que o Vilarinho tem feito milagres nos últimos anos, porque
tem tido sempre orçamentos muito abaixo daquilo que se pratica neste campeonato e mesmo assim têm conseguido os seus objetivos. Mas acha que... Agora, na verdade, este Sim, ano perdeu muitos jogadores importantes, que ano passado foram importantes, muito pelo aquilo que eles fizeram ano passado e não foi possível segurá-los, porque todos eles com certeza foram ganhar mais, e o Vilarinho optou por fazer um plantel jovem, muitos jogadores da outra associação, da Associação de Braga, vieram muitos jogadores da Associação de Braga e penso que o nível competitivo do Porto é muito diferente daquilo que é em Braga, e portanto estou num processo de adaptação, mas acredito que com o tempo a equipa vai evoluir e vai dar uma boa resposta. Olhando para o quadro de equipas que competem nesta prova, a maior parte delas já esteve nos campeonatos nacionais. Sim, e depois como subir 3, o campeonato ainda ficou mais acessível um bocado, não é? Porque se só tivesse subido um, tínhamos ainda o Vila Miá e o São Martinho nesta série. Com a subida do A20, que também penso que tem um orçamento baixo, principalmente aquelas equipas que não estavam a contar vir para este campeonato, penso que também tem, portanto, 14 equipas, vai ser uma luta enorme até ao fim. Este ano, curiosamente, para aquilo que eu me apercebo, as equipas que subiram ano passado de eleito vão voltar a ser candidatas a subir, que na minha opinião acho que o Lousada e o Aliados vão ter condições para andar nos primeiros lugares. Depois vai haver mais 3 ou 4 equipas no Gueirense. Gostei muito do Gandra, já fui ver o Gandra e gostei muito, embora tenha uma equipa muito jovem. Mas os candidatos vão ser muito idênticos àquilo que têm sido. E o Nogueirense, mais uma vez, intrometer-se também na luta, não é? Sim, o Nogueirense optou por contratar jogadores também de outras associações, portanto são jogadores que eu não conheço tão bem. Vi a final da Supertaça e não gostei muito, sinceramente, mas o que é certo é que agora fizeram 6 pontos em 2 jogos e estão bem lançados. Muito bem. Na Elite, o Roriz entrou em falso, não é? 2 jogos, 2 derrotas, mas também 2 adversários teoricamente candidatos aos primeiros lugares. Sim, eram jogos muito difíceis. O Oiriz tem 6 pontos, 4 golos marcados, 0 sofridos, e depois jogou com o Baião, que é um clube que já treina a nível profissional, que treina de manhã, e por isso perdeu 1-0 os 2 jogos, segundo sei, até porque o meu filho é capitão do Roriz e tenho falado com ele, tanto num lado, tanto num jogo como no outro, podiam ter trazido mais do jogo. Mas que acredita que poderá fazer um campeonato mais tranquilo que foi a época passada? É sempre um campeonato difícil. Que é uma divisão complicada também, não é? É porque se calhar este ano houve mais um investimento muito maior do que é habitual na Elite. Acho que houve menos investimento na Bondaia e mais investimento na Elite. Por exemplo, o Baião está a fazer um investimento enorme, o Várzea do Douro também, o Friamundo, que é sempre um candidato. Depois tem o Eiris, tem sempre equipas fortes, por isso não vai ser um campeonato fácil para o Eiris, mas sinceramente não tenho opinião sobre a equipa porque ainda não vi. Muito bem. Marcos, desejo as maiores felicidades, que o telefone toque rapidamente e que seja um projeto do seu agrado. Naturalmente que o treinador tem sempre a mala feita, Sim. Ou para sair ou para entrar, né? Neste caso, não é? Sim, ao futebol, estou tranquilo, estou à espera, sei aquilo que fiz nesta divisão, nos 4 clubes por onde passei, por isso estou tranquilo, sei que mais cedo ou mais tarde vou voltar a bater. Eu sei que é a lei do treinador e para terminar, mas esta semana li que a culpa é sempre do treinador, nunca é dos dirigentes. Concorda com isso ou não? Não, eu penso que não há tempo, não é? Aquilo que está a acontecer ao Rubinho Amorim no Manchester, se fosse em Portugal, ele já tinha sido há 3 semanas, não é? Portanto, há pouca paciência, também penso que toda a gente quer ganhar muito depressa, os projetos nem sempre são sustentáveis e há qualquer contratempo, porque se um presidente escolhe um treinador é porque acredita nele e não é em 3 semanas que muda de opinião de certeza absoluta, mas ao futebol é assim aqui, principalmente em Portugal é assim. Estamos à 5ª jornada, já a ser 3 treinadores na primeira divisão, portanto vai ser sempre assim. Marcos, muito obrigado, muitas felicidades, até uma próxima oportunidade. Marcos Nunes, treinador de futebol, uma conversa aqui no Em Cima da Linha, que se despede por hoje, regresso de hoje a 8 dias, num fim de semana onde há paragem dos campeonatos dos campeonatos não profissionais em virtude de se jogar mais uma eliminatória da Taça de Portugal, já com equipas da 2ª Liga. O Conselho de São Tirso, infelizmente, já não está representado, uma vez que o Futebol Clube Tirsense e a Associação Recreativa São
São Martinho já foram eliminados. Em meu nome, em nome do Marcos Nunes e do Paulo Sampaio, desejo a continuação de uma ótima tarde de sexta-feira, de um bom fim de semana, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.